Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo o lado bom do Ceará para você. E antes de iniciar aqui esse nosso bate-papo, eu quero te convidar a acessar as nossas redes. Vai lá no nosso site, confere todos os nossos conteúdos em www.conexão085.com.br, nas nossas redes, no Spotify, enfim, somos multiplataformas para melhorar a sua experiência. E hoje nós vamos conhecer mais sobre a trajetória do diretor de operações, Fernando Arraes, que vai trazer todo o universo da Dazarte e a trajetória dele, que são 30 anos, né, Fernando? São sim. Muito bem-vindo. Prazer grande estar lhe recebendo aqui. É uma honra estar lhe recebendo aqui. E eu queria que você começasse falando um pouco dessa trajetória. Ah, legal. Primeiro, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você num podcast tão prestigiado e assistido. Para nós é sempre uma honra estar tendo a oportunidade de conversar. E assim, Lídia, na verdade, assim, né, eu sempre brinco, converso com as pessoas o seguinte, que as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente vai aproveitando as oportunidades, né? Eu comecei a trabalhar aqui em Fortaleza, eu sou cearense, mas aí o mercado abriu portas para mim em outras praças. Então eu tive a oportunidade de morar em Natal, em um determinado momento. Quando eu estava em Natal, recebi um convite de uma grande incorporadora para ir morar em São Paulo. E depois de São Paulo, a gente teve a oportunidade de morar em Salvador, ser, na época, diretor regional, né, Nordeste. Então, eu tive a sorte de poder dividir, né, com muitas pessoas boas que me ensinaram muito nesse período. E terminou que você junta um pouco de cultura de cada praça, um pouco de aprendizado de momento. E aí a gente terminou tendo a oportunidade de fazer muito em muitas praças e aprendeu, e errou, e acertou. E assim a gente vai acumulando as experiências, né? Então é um pouco disso. É o que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? No backstage. Que, gente, um bate-papo com Fernando Arraes é enriquecedor. E eu estou falando isso que eu já falei aqui eu já falei aqui nos bastidores. Obrigado. Mas a gente estava falando também sobre essa questão do atalho, que não tem atalho para processo. Sim. E nesses 30 anos, o erro, com certeza, foi o acerto futuro, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é isso, para poder você inspirar as pessoas que estão aqui te assistindo. Ah, legal. Bom, primeiro o seguinte, né? Assim, eu tive a oportunidade de vivenciar o boom do mercado imobiliário à frente da diretoria São Paulo, da Gafisa, que na época era a maior incorporadora do país, e ela tinha a operação dela diversificada no Brasil inteiro. Isso era muito bom, porque a gente trocava experiências com cada praça, tinha um modelo de negócio que estava definido, e esse modelo a gente jurava que ele ia dar certo, que ele iria acontecer. Ou seja, tinham N variáveis que a gente não considerou. Não considerou muito a cultura local, não considerou uma série de questões. O modelo desenhado para São Paulo não replicava para o Brasil inteiro. E aí, uma vez conversando com o antigo CEO da empresa, ele olhou para a gente assim e falou: Fernando, a gente fez um MBA de besteira, né? Porque assim, tudo que a gente podia errar nesse negócio, a gente errou. Mas ao mesmo tempo foi muito enriquecedor, porque naquele momento também a gente trocava experiências com muitos profissionais bons e deu tempo de corrigir rapidamente esse processo, corrigir os rumos, e a partir daí a gente passou a não errar mais aqueles erros que a gente já havia cometido, né? Porque novos erros vão estar sempre acontecendo, né? E você não acha assim que quando a gente erra, né? Que todo mundo erra, nós erramos diariamente. Mas o erro não te deixa mais forte, assim, mais seguro para frente? Muito mais. Eu tenho sempre uma tese de que quem só acerta não está preparado. Porque não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com aquele momento de se reinventar, de fazer aquela reflexão e recuar. Então, assim, é importante você entender que nem sempre você vai acertar. Você precisa acertar mais do que errar, né? Mas assim, errou, vai buscar aprender com aquele erro, vai entender por que não funcionou da forma como você pensava. Se o erro aconteceu porque você fez errado, ou porque você não cumpriu um determinado processo, alguma situação desse tipo, né? Mas eu sou muito fã dessa questão de que faz o que está planejado e depois você avalia. Porque mais importante é você saber que aquele teu processo não deu certo por alguma razão, do que você nem tentar e falar, mas não deu certo, né?
Então, assim, erre, mas erre fazendo. Erre tentando. Erre tentando. E como você falou no início dessa sua fala, né? Quem não erra não está preparado? Foi isso que você falou, não foi? Eu acho que só quem acerta não sabe lidar com as frustrações. Exatamente. Tem uma geração... Teve um determinado momento que isso aconteceu comigo também. Eu vinha numa crescente, só sendo valorizado, só acertando, voltando e tal. E tem hora que você perde a noção até dos riscos que você vai tomar. Porque você não erra, você só acerta, você vai chegando, acontecendo. Aí tem um momento que você fala, não, mas espera aí, não é assim. E o pior erro é quando você acha que você está acertando, mesmo você errando, e todo mundo dizendo, tá errado aqui, não é? Tá errado aqui esse caminho. É verdade. Você sabe qual outra coisa que é bem legal? Recentemente eu estava lendo um livro que eu tinha recebido uma indicação, chama-se O Palhaço e o Psicanalista. É um livro sobre escuta, né? E quanto a gente não está preparado para ouvir, para escutar. E aí você vai com a sua certeza, você vai sem entender, fazer a leitura de ambiente, sem escutar o mercado, sem escutar as pessoas, sem escutar o teu time. E aí você vai tomando decisão, a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, na hora que você amplia essa escuta, a escuta ativa mesmo, né? A escuta no mercado, a escuta do cliente, a escuta de quem está ali próximo a você. Aí você começa a entender que tem muita contribuição a receber e que se você insistisse, às vezes, num ponto de vista específico seu, ele ia terminar não seguindo adiante. E um dos pilares mais importantes da comunicação assertiva é a escuta ativa. E às vezes é um desafio, né, para a pessoa. E a partir de você saber escutar, você consegue construir tudo, melhora a comunicação. É fantástico o que você está falando. E tem uma coisa, para mim foi libertador. Eu tive uma época, na época da HFIS ainda, ela investia muito em treinamento com a gente, e aí a gente estava fazendo um curso fora à época, e eu assistindo aula com um professor de marketing, ele explicou o seguinte, ele tinha uma pesquisa que ele mostrava isso aí, ele dizia o seguinte, no máximo 25% das pessoas pensam igual a você. Então, assim, pesquise, escute. Se você for tomar suas decisões simplesmente pelo seu feeling, você tem uma chance grande de errar. Então pesquise, escute e fique em paz se as pessoas pensarem diferente de você. Sim. Você não precisa ter razão em tudo. E aí você segue com essa questão e termina que é libertador, sabe, Lídia? Porque na hora que você não precisa ter razão em tudo, você escutou, a pesquisa te trouxe. Aí, obviamente, quando você pesquisa, você precisa fazer a pergunta certa, né? Você faz a pergunta errada e quer, de repente, uma resposta que não é aquela, né? Você precisa fazer a pergunta certa, precisa entender. Que é o que move, né? É o que move é a pergunta certa, na hora certa, né? É o que te leva para um outro patamar. Né? Assim, se a gente já soubesse todas as respostas, a gente não descobria coisas novas. O que nos faz descobrir coisas novas e experimentar outras coisas é exatamente a curiosidade, a dúvida, a não certeza de que vai ser daquela forma. Né? Eu acho que isso movimenta. E nesses 30 anos de trajetória que você, obviamente, você viveu muitas coisas nesse caminho. Em algum momento você teve dúvidas, assim, tipo, eu acho que aqui não sei se é isso aqui, estou errando demais aqui, quero mudar a rota. Teve algum momento assim que pesou para você? E você teve que mudar? Conta pra gente. Muitos, por uma questão simples, Lídia. Quando a gente está trabalhando com o mercado imobiliário, ele é um ciclo muito longo. Você imagina o seguinte, a gente está tomando uma decisão de adquirir uma área, né, comprar um terreno, para depois dali fazer um desenvolvimento imobiliário. Aí eu levo todo um tempo ali para provar aquilo, junto aos órgãos competentes. Depois eu vou vender aquilo, construir e entregar. É um ciclo bem grande. Nesse meio termo, mudou o ciclo político, mudou o ciclo econômico, aquilo que você tinha certeza num determinado momento, aquilo que uma pesquisa terminava te entregando como sendo aquela verdade daquele momento, não se consolida. Então, assim, é muito importante você estar atento para fazer esses movimentos, né, de ajuste de rota, entendendo que no mercado imobiliário não tem essa mudança drástica de rota. Você tem mudanças que você ajusta de alguma forma. Você ajusta um pouco o produto, pode mudar mas são decisões que você vem tomando há um tempo. Então tem uma hora que você precisa ser muito
confiante, resiliente, disciplinado. O mercado imobiliário precisa de muita disciplina. Sabe assim, não dá para ir lá, entrar e sair, não. Você precisa conhecer, precisa ter disciplina. E sim, é um mercado muito rico, é um mercado que traz muita segurança, é um mercado que movimenta, na verdade, né, a cadeia como um todo. Então ele é muito importante, mas ele precisa dessa resiliência, dessa disciplina, para a gente entender que nesse ciclo que você está passando, vai mudar a prefeitura, vai mudar governador, vai ter plano econômico diferente, vai ter uma guerra lá fora que vai mudar a tua condição aqui, e você precisa estar apto a fazer essa leitura com antecipação e corrigir o rumo, entendendo que não tem mudança de rota drástica. Né? A visão para frente, né? Muito legal. E hoje você, como diretor de operações da Dazart, que vem expandindo, hoje um grupo, né? Então eu queria que você falasse um pouco, porque você atua, a sua performance é voltada para o mercado de luxo, né? São empreendimentos valiosíssimos, e você inclusive estava posicionando, contando como é esse seu posicionamento no mercado. Eu queria que você dividisse aqui com o público, porque é bem nichado, é bem diferenciado, né? Não, é legal, a tua pergunta é maravilhosa, porque assim, tem uma hora que você tem que olhar e entender qual é o teu DNA. Qual é a coisa que você faz sem precisar fazer muito esforço, né? Eu brinco sempre na empresa o seguinte: você não lembra de respirar. Você respira e vai bem. Então a gente precisa ficar muito à vontade com aquilo que a gente se propõe a fazer. E fazer alto padrão, fazer mercado de luxo na Dazart é quase que respirar. O fundador da empresa, ele já tem esse DNA conhece bastante produto, contribui demais no desenvolvimento. Ele vive isso. Vive isso, é o dia a dia, né, da empresa, do ciclo e tal. Então, assim, o que a gente tem feito? A Dazart, a gente entendeu como é que a gente quis se posicionar. Nós não queremos ser a maior incorporadora, mas a gente quer ser aquela incorporadora que vai estar entregando algo diferente para o mercado. Diferente que eu falo, está entregando a mais. Ela estaria entregando gentileza urbana para a cidade, ela estaria entregando um empreendimento diferenciado para quem vai estar usufruindo daquele empreendimento, seja o comprador, seja um visitante, porque eu sempre digo o seguinte: todos nós, sem exceção, interagimos com o mercado imobiliário. Né? Hoje a gente está no empreendimento que é o mercado imobiliário. Tudo se constrói, é uma escola, um prédio comercial, um shopping. Tudo isso é real estate, tudo isso é mercado imobiliário. Então, todo mundo, de alguma forma, tem a contribuir e tem experiência com o mercado imobiliário. E as pessoas sabem o que é luxo, as pessoas sabem o que é o diferencial, elas sabem o que elas querem. Elas até podem não ter, naquele momento, a clareza, mas quando você mostra, quando você começa a trazer a experiência para ela, aí ela termina entendendo e se identificando com aquele conceito. Porque o mercado de luxo, o mercado de alto padrão, ele não é um mercado de necessidade, ele é um mercado de desejo. As pessoas, elas têm o desejo de ir para um apartamento melhor, mais moderno, com mais tecnologia. E na hora que você escuta, que você entende essa questão, aí você atendeu à necessidade do cliente, ele se identificou com você, porque cada cliente é único nesse mercado de luxo. Sim. Né? Não tem aquela receita de bolo para qualquer coisa. E aí a gente termina buscando, através da escuta, posicionar a nossa empresa como uma empresa de nicho. Né? Assim, ela não é aquela empresa, a gente brinca sempre assim, o que a gente faz é tailor-made, a gente termina fazendo isso quase que por encomenda, né? Porque cada cliente é um cliente. E o cliente já identifica, né? Ele já vai certo, quando está nichado, quando está muito bem definido, quando tem um posicionamento da marca, como você estava falando, né? Já existe o DNA, esse é o nosso DNA. E essa é a cultura, de modo geral, a partir do fundador. Então, facilmente, o cliente ele já se conecta. Porque também tem uma questão, Lídia, que a gente sempre... a gente tem trazido isso muito para as nossas mesas quando a gente está fazendo desenvolvimento imobiliário, quando a gente está planejando um empreendimento. Qual é a certeza que a gente tem?
tudo que eu estou fazendo hoje, quando eu for entregar, já tem uma tecnologia nova, já tem um conceito mais atual. E como eu estou te falando, nosso ciclo é longo. Sim. Como o nosso ciclo é longo, eu estou pensando em uma coisa hoje que é atual, que é moderna, mas quando eu for entregar esse empreendimento daqui a 4 anos, 3, 4 anos, já existem outras tecnologias, já surgiram aí outras necessidades, já apareceram outras questões. E qual é o nosso desafio, então? A gente precisa pensar que o nosso produto ele tem que estar adaptado a receber uma tecnologia nova para te atender. Assim, eu já dei esse exemplo até outras vezes, mas assim como aconteceu com os smartphones, que você tem lá o iPhone, você tem a mesma plataforma dele, e o que mudou a vida da gente foram os aplicativos. Mas com certeza, no dia que foi feito o primeiro iPhone, ninguém sabia que aplicativos elas iriam acontecer. Ninguém sabia que vinha banco para dentro, ou que vinha cinema, ou que vinha uma série de coisas. Né? Então, assim como naquele momento o importante era você ter uma plataforma que podia receber esses aplicativos, essa nova tecnologia, esses novos hábitos das pessoas, a moradia não é diferente. Né? Então a moradia, o teu layout muda, tua necessidade muda, às vezes o teu filho sai de casa, nasceu um outro filho, tem N situações nos relacionamentos que podem acontecer, ou então você quer só mudar mesmo. Mas para mudar não precisa você mudar de casa, você pode mudar a sua casa continuando nela. Aí como é que você faz isso? Você faz isso incorporando tecnologia. Se você tem um pé direito mais alto, você consegue então mudar o layout da sua casa sem incomodar o apartamento de baixo, né? Você consegue trazer para a sua casa muita automação, você consegue trazer muita praticidade para a tua casa, trazer coisas que vão facilitar o teu dia a dia. Funcionalidade. Funcionalidade, exatamente. E fora isso, isso precisa ter um conceito, né? Porque assim, tudo para se desenvolver, você precisa partir de alguma coisa, para que você também não fique atirando feito louco e não acertando aquilo. Então, se tem um conceito, você entende, você tem essa escuta ativa, e aí você busca entender em como eu vou dar maior flexibilidade para o meu cliente. Na minha concepção, esse é um grande diferencial dos apartamentos, dos produtos, né, dos imóveis de luxo. É essa possibilidade de você mudar com tranquilidade, com muita tecnologia e atender o teu momento. Eu acho que isso é bem importante. Além de, obviamente, ter grandes especificações, você tem aí pessoas que te ajudam a conceituar. Tem uma questão engraçada, Lídia, eu estava visitando, a gente faz muito benchmark, né, para poder conceituar, entender, ver o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, o que as pessoas estão enxergando e tal, que, volto a dizer, faz parte da escuta ativa. Eu estava visitando certa vez um empreendimento no Itaim, em São Paulo, de altíssimo padrão, e aí eu estava com um arquiteto, colega nosso, que estava no processo, porque a gente ia voltar a conceituar nossos produtos aqui. E esse produto, ele tinha a assinatura do Philip Stark nos móveis, tinha umas questões maravilhosas assim, na parte de interiores e ambientação. E a gente chegou numa também sala... assina todas os metais, né? Hansgrohe. É isso, ele termina... Axor. Isso. E aí o que acontece? A gente chegou num determinado hall de entrada do apartamento que não tinha nada, tinha uma obra de arte na parede, um piso maravilhoso e tal. Aí esse amigo nosso olhou e disse: mas não está faltando aqui nada? Disse: não está faltando nada. Às vezes o menos é mais, né? Menos é mais, né? Menos é mais. Então, assim, luxo também é isso. Luxo não é exagero, luxo não é over. É a medida certa. É a medida certa, com muito bom gosto, com a especificação correta. E é fácil, é obra de arte, né? Isso é fácil você conversar quando isso já vem no teu DNA, porque essa percepção, né, de que o luxo está nas coisas simples também. E você, como diretor de operações, né, do Grupo das Artes, e vivenciando esse dia a dia, como é que você avalia essa evolução do mercado de luxo aqui em Fortaleza, no mercado imobiliário? Não, excelente a tua pergunta. Fortaleza vem passando por uma transformação grande. Eu acho que assim, a cidade foi requalificada, a Beira-Mar ficou linda, avenidas como a Desembarcador Moreira foram requalificadas. Verdade. Então, assim, isso impulsionou e ajudou muito a que nós, empreendedores, desenvolvedores do mercado imobiliário, pudéssemos
trazer novas tecnologias e novos produtos. Aliado a isso, obviamente, tem uma questão de legislação. Mudou a legislação, o plano diretor, e permitiu ter prédios mais altos. Então a gente começou a trazer para Fortaleza esses empreendimentos, as super torres, como é chamado no mercado imobiliário. E isso muda o skyline da cidade. Fortaleza, daqui a pouco, vai ter um skyline completamente diferente, com essas torres altas, né? Assim como aconteceu com grandes cidades do mundo, Miami, cidades cosmopolitas, né? E isso facilita essa conversa do mercado de luxo, porque você começa a ter escalas que te proporcionam a trazer isso. E aí não só para o mercado local, né? Você começa a ter outras pessoas investindo também na praça, você tem a questão do kite, que termina trazendo mais turista também. Então eu acho que a gente está se preparando cada vez mais, e a cidade se posiciona, pelo menos assim, ao meu entender, principalmente no Nordeste, como a cidade que mais é pujante nessa questão do mercado imobiliário, né? Com prédios maravilhosos. A cidade tem entregue, tem construído prédios com designs que não deixam a desejar para nenhuma cidade do mundo, né? E isso é muito bacana, porque isso puxa, impulsiona e traz ali um concorrente começa a olhar o que você está fazendo, e isso é que ajuda no crescimento total, né, do setor, do segmento. E é o luxo aliado à conveniência, à funcionalidade também, né? Com certeza. A cidade ela precisa ser do pedestre, né? Pedestre, a cidade tem que ser pedonal. Você precisa então ter o luxo, mas não pode pensar que o luxo vai ficar só dentro do teu empreendimento. Você precisa ter gentilezas urbanas, você precisa ter calçadas mais largas, você precisa ter esculturas que quem vai estar andando na cidade vai estar vendo ali o teu prédio, mas ele está vendo como uma coisa que está agregando a cena. O luxo sustentável. Isso. Então, assim, sempre que a gente pensa em algum empreendimento de luxo, a gente pensa assim, olha, tem um pedaço dele aqui dentro, para o morador, para o usuário, mas tem um pedaço também da porta para fora, de como a cidade, como aquele empreendimento interage com a cidade, né? Como eu devolvo para a cidade um pouco daquilo, seja através de passeios mais largos, de jardins bonitos, de lojas que tem a fachada ativa, que você vai interagindo. A gente sempre acredita que é o seguinte, cidade precisa ter gente na rua, e para ter gente na rua precisa ser segura, e para ser segura precisa ter transparência, precisa ter essa questão de você se sentir bem. Então, é um pouco disso no conceito. Senão você vai ficar criando castelos, né? É verdade. E aí, Fernando, você vai falando, você falou aqui de experiência, de funcionalidade, do luxo sustentável e várias coisas na questão dessa entrega para o cliente, mas entre a entrega para o cliente, né, do empreendimento, e o cliente acolher esse empreendimento e a ideia de tê-lo, né, de comprar, tem o atendimento, né? Sim. E aí, assim, eu queria que você falasse como é que você vê hoje o atendimento ao cliente dentro dessa esfera do luxo e como você avalia o ideal, assim, o posicionamento ideal de quem está nessa ponta. Legal. Bom, no nosso caso, como a gente definiu por ser uma empresa de nicho, né, que a gente termina tendo um número menor de clientes, e são clientes muito exigentes, a gente termina dando um atendimento muito personalizado, né? Mas assim, isso não invalida que para empresas que têm uma escala muito maior, ela vai dar um atendimento até, digamos assim, mais padronizado. Mas no nosso caso, a gente tem a proximidade com o cliente. A gente tem ali o entendimento, a necessidade. As pessoas me ligam. Nós temos sim um setor de atendimento estruturado na empresa, mas as pessoas também me procuram, porque no dia que estavam conversando para comercializar, para entender, às vezes eu sentei na mesa com eles, eles têm a referência, volta. Então todos nós atendemos clientes, né? Essa questão. E quanto mais você conhece o cliente, assim, a estratégia da nossa empresa é intimidade com o cliente. Mas intimidade com o cliente é assim, entender o cliente e buscar se antecipar, inclusive, as necessidades dele. Mas, sobretudo, entendendo que nós só existimos porque temos clientes. Sim. E nossos clientes são exigentes. Então, assim,
Não dá para ser mais ou menos. O padrão de atendimento, ele fica mais ainda, aumenta um pouco essa régua aí, né? Com certeza, com certeza. E aí você, nesse universo, na direção de incorporações e nesses 30 anos de trajetória, me fala um pouco da sua história. Me conta um pouco. As pessoas têm curiosidade. Legal. Bom, eu sou cearense, eu nasci no Crato, né? E assim, eu vim para Fortaleza para estudar, porque a faculdade que eu queria fazer era aqui. Eu cursei engenharia civil na Universidade Federal do Ceará. E muito cedo comecei a trabalhar, né, no mercado imobiliário, né? As construtoras e tal. Trabalhei muito tempo aqui em Fortaleza. Depois eu recebi um convite para ir a Natal. Foi uma experiência maravilhosa. Quando eu estava em Natal, era uma empresa que atuava entre Natal e João Pessoa, então já eram duas praças diferentes, conhecendo outras culturas, outras pessoas, fazendo novas amizades, aprendendo com essas pessoas. E depois eu tive o convite de ir a São Paulo, né? Que para mim foi a grande escola, né? Eu acho assim, eu brinco sempre o seguinte: se todo mundo pudesse pagar um pedágio em São Paulo, faz sentido, porque bem ou mal é onde acontece primeiro, pelo menos a nível do Brasil, é onde primeiro as coisas acontecem, né? Verdade. E aí eu tive a oportunidade de conviver com muita gente boa, muita gente que me deu oportunidades, que acertou e errou comigo e tal. E num momento que o mercado imobiliário era a bola da vez, as empresas estavam abrindo capital, elas estavam investindo bastante, a gente tinha uma falta de mão de obra muito grande, então assim, a gente tinha que treinar muita gente, a gente tinha que capacitar essas pessoas. Você tinha uma entrega violenta para acontecer, porque tinha vendido muitas coisas tinham acontecido, e você tinha uma escassez de mão de obra, escassez de fornecedores, então você tinha que se reinventar do ponto de vista de que me escolham primeiro, né, para que eu seja melhor atendido também. Então muda essa relação de oferta, demanda e tal, e tudo isso foi muito bacana para a gente ir aprendendo a circular, aprendendo a fazer as conexões, aprendendo os relacionamentos. E daí eu consegui, nesses anos, trabalhando em diversas praças, conhecer muita gente e terminei fazendo uma rede de network bacana, que ainda hoje me ajuda muito, sabe assim? Ainda hoje eu olho, ligo para as pessoas. Eu aprendi com o meu chefe na época na HFIS, ele dizia o seguinte: Fernando, você tem que procurar as pessoas quando você não precisa delas. Porque no dia que você precisar delas, vai ser natural você procurá-las e falar com elas. E aí eu busco exercitar isso. Eu busco estar sempre conversando com essas pessoas, eu busco estar, sempre que eu posso, eu as visito, e a gente troca experiência, e é um pouco disso, né? Porque no fim do dia são as relações, são as conexões que a gente faz que vão abrindo portas para a gente, que vão nos levando a um patamar superior. Então, assim, se eu pudesse resumir para você essa minha trajetória, o que mais me enriqueceu, eu te diria que foram as relações, as pessoas que eu conheci nesses 30 anos de mercado, em diversas praças. E é muito gratificante, você vai visitando, andando nas cidades, e você fala assim: olha, eu participei daquele empreendimento, eu fiz parte daquela equipe que desenvolveu esse prédio, essa questão. Você vai se identificando um pouco com isso, né? Entendendo que isso é um time, que foi feito por muitas mãos, por muitas mentes pensando naquilo, e é muito bom, sabe assim, você voltar e pensar: olha, tem pessoas que me ajudaram muito, se eu puder ajudar alguém também vai ser importante, porque é assim que essa rede funciona, né? É maravilhoso, é também no que eu acredito demais. Inclusive, eu estava falando no evento que a gente teve, né, do Conexão 4 anos, e o ponto principal desse evento, de fato, é a questão das relações humanas. E aí você falou aí um ponto que eu achei muito importante, que procure as pessoas quando você não está precisando, procure se doar antes de receber, né? É bem isso. E aí a coisa flui, porque muita gente confunde essa questão do network como se fosse uma troca rasa. Não, eu vou aqui me conectar contigo, já vamos aqui fazer negócio, que pode acontecer também. Mas a profundidade das relações dita muito esse jogo. E o mercado imobiliário é isso, é consistência, né? É relacionamento. Eu não diria somente o mercado imobiliário, eu acho que todos os setores merecem e precisam
de relações. Aquilo que é duradouro precisa de uma relação. Exatamente. Né? Mas o mercado imobiliário, acima de tudo, como a gente está falando aqui, o relacionamento dita muito a regra do jogo, né? É uma relação de confiança. Você imagina o seguinte, você não compra um imóvel para descartá-lo em pouco tempo. Mesmo depois que a gente construa, que a gente te entregue teu imóvel, ainda tem lá o relacionamento com a assistência técnica. Você ainda vai estar nos procurando para que a gente te auxilie com dúvidas e coisas nesse sentido. Então, assim, a gente constrói bens duráveis. E quando eu falo bens duráveis, a gente está construindo para 50 anos, para 100 anos. Então, assim, tem um relacionamento de muito longo prazo. Verdade. E quando você fala em vender um bem durável, você fala em vender credibilidade, né? Isso. Eu acho que isso aí é muito forte. Perfeito. É Perfeito. fundamental. Por isso que eu digo que assim, é um mercado de resiliência, porque assim, as coisas não são de curto prazo. Né? As relações que você cria com as pessoas, elas são longas. E essas pessoas voltam, compram o segundo imóvel com você, trocam por um imóvel maior, elas vão criando a relação. Né? E é muito bacana, assim, eu já tive muitas experiências das pessoas me abordarem e darem um testemunho, um depoimento de quão felizes elas são naqueles lugares que a gente construiu, porque a gente construiu o lar delas. Né? Assim, para alguns eu vendi um apartamento, o outro não, você vendeu a minha casa, é o lugar que eu moro com a minha família e tal, e a gente interage. É o sonho, né? É uma realização. É muito bacana você ver isso. Isso pode ser na casa, pode ser assim, é onde eu coloquei a minha empresa, é onde o meu filho estuda. É verdade. É tudo que envolve essas questões, né? É onde o desenvolvimento aconteceu. Você vê recentemente assim, já tem um tempo, né? Mas um equipamento como o Rio Mar, você coloca ali, você transforma uma área. Né? Então, assim, o que eu digo é que o mercado... Gerou uma transformação. O mercado imobiliário tem esse poder transformador. Né? Você faz assim uma intervenção urbana e ela muda até os hábitos das pessoas, ela muda o fluxo, ela muda as coisas. Então, assim, isso é muito gratificante para quem tem essa oportunidade de estar podendo transformar isso em realidade. Né? Eu acho muito bacana, eu acho o mercado imobiliário, sobretudo, fascinante. É fascinante. Essa é a palavra que define. Eu estou há 2 anos nessa imersão, fazendo vários trabalhos e projetos com esse segmento e é de verdade fascinante. É um universo completamente exclusivo, assim como cada empreendimento. Né? Cada empreendimento tem uma história para contar. Eu acho isso incrível. E como a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, infelizmente cabe parte 2, viu? A gente vai aqui falar também para a nossa coluna, que é a Connect Imóveis, que traz tudo sobre o mercado imobiliário, sobre o segmento também de arquitetura. Pessoas, a gente dando voz aqui ao diretor de operações do Grupo das Artes. Fala um pouco sobre Mansão Diogo, que é uma joia, é exclusivo, né? Isso, o Mansão Diogo assim, é um empreendimento que a gente ficou muito feliz no desenvolvimento dele, porque assim, ele é um terreno de 3.204 metros quadrados no Meireles, a 2 quadras da beira-mar. Isso é muito raro, né? Você ter terreno com esse tamanho em áreas tão nobres. E aí a gente colocou uma torre única nesse terreno. Então ele é um empreendimento que ele tem 50 pavimentos, né? São 45 pavimentos tipo, mas são 50 pavimentos. Ele tem um rooftop na última laje, que é fantástico, assim, é um mirante da cidade. Né? São unidades de 256 metros quadrados, 4 suítes, e aí elas têm assim, elevadores exclusivos para cada coluna, independente, então dá aquela sensação de você estar morando em um por andar. E você tem uma área de lazer extremamente generosa. Você tem assim, uma piscina elevada, no quarto pavimento, acima dos sobressolos. Essa piscina ela tem pool houses, ela tem assim, muita área de lazer bacana. E tem completo. Né? Assim, e o empreendimento, sobretudo, ele traz muito design na fachada, traz muito design no conceito do produto. E a gente trouxe um time bacana para fazer parte desse projeto, para desenvolver junto com a gente. O projeto do Daniel Arruda, tem a Suzana Fiuza fazendo aí a parte de interiores e o Benedito Abud fazendo toda a parte de paisagismo. Né? Então, assim, esse time nos ajudou a conceituar. Conceitua e qualifica, né? Qualifica, né? Posiciona de forma diferente. Como o terreno é muito grande, a gente pôde colocar o prédio numa posição onde todas as unidades ficam com vista para o mar e também com ventilação e nascente. Né? Então, assim, é muito bom você olhar e dizer assim, olha, esse
produto, não vou dizer que ele não tem defeito, mas a gente não conseguiu achar ainda não. É uma joia, né? É uma joia e ficou Uma muito joia. bem polida e acabada, né? A gente recebeu um diamante bruto, que foi o terreno, e fez aí, lapidou e ficou um negócio muito bacana. E já começou as obras, a gente está com um stand de vendas lá, tem uma maquete belíssima, essa maquete, ela tem um tour, né? Assim, uma jornada de cliente, a gente pode ir acendendo a maquete à medida que você vai mostrando, então é bacana até de conhecer, mesmo que seja por curiosidade, mas faz sentido ir lá e ver como é que é uma maquete grande, imponente. E a gente já iniciou as obras, daqui a 48 meses a gente está entregando esse empreendimento. Gera ou não gera desejo? Gera, claro. É e quem verdade. quiser se conectar, né, e saber um pouco mais, como é que faz? Então, a gente tem lá toda a nossa, através dos nossos sites, nas nossas redes sociais, a gente tem todo um time preparado para atender, né? Nós temos o gerente comercial nosso, Ricardo Moura, e também o mercado como todo está trabalhando nesse produto. Né? Nós temos 4 imobiliários plantonistas e nós temos também outros corretores. É bom falar o nome das imobiliárias, porque aí as pessoas vão se conectando. Né? É verdade, a gente está trabalhando lá, plantonista lá, nós temos a Lopes, nós temos a Reale, temos a Madre de Deus e temos a Trio. Mas o mercado como um todo, como eu te falei, está vendendo muito bem o produto. O produto está sendo super bem aceito. A gente tem mais de 60% das unidades já comercializadas. Então, assim, a obra começou agora. Né? Eu brinco lá, olha, corra que depois, se for querer, já não vai ter mais. Agora é a hora, né? É a questão da oportunidade. Exatamente. É o lugar certo, na hora certa e a escolha certa. Isso. Fernando, muitíssimo obrigada Eu pela que sua agradeço. participação, engrandecendo aqui o nosso podcast, trazendo tantas informações valiosas do mercado imobiliário e da sua trajetória também. Acaba que contribui demais com quem está ouvindo. Sempre tem um insight, sempre tem uma informação relevante quando a comunicação é clara como a sua, né? Clara, simples, direta e objetiva. Então, muitíssimo obrigada. Se você quiser deixar aí uma mensagem final, fazer suas considerações. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. É sempre um papo muito rico, muito inteligente, descontraído. Isso é muito bacana, né? Fazer parte da conexão. 085. Conexão 085. Então, estar conectado com a conexão é muito bom. Mas eu diria o seguinte, né? Assim, sobretudo, as nossas relações, elas são importantes para tudo isso. Né? Então, gente, vamos cultivar as relações, vamos fazer por onde a gente enxergar e escutar o que é que essas pessoas têm a nos ensinar, estar abertos a aprender e, sobretudo, praticar o que a gente aprende, né? Para poder fazer sentido. Praticar o que a gente aprende. E é uma construção, né? É a construção de hábitos ou novos hábitos. É verdade. É o que vale a pena. Perfeito, obrigada, de verdade. Eu que agradeço. E é isso, nosso Pode Conectar vai ficando por aqui, sempre trazendo o lado bom do Ceará para você.